Tem muita gente que tem o RH e acha que ele é uma peça fundamental para a empresa e coloca ele para contratar, selecionar, demitir, engajar pessoas. Sim, isso é estratégico. Mas se você não pensar em talento, não pensar em desenvolvimento, você vai ter um problema. Hoje mesmo eu estava fazendo uma proposta, né, conversando com um cliente sobre uma proposta. O que aconteceu? Eu estava explicando para ela alguns cenários e ela me falou muito sobre qualificação de pessoas. Qualificação, treinamento, tudo que eles precisavam desenvolver no time. E o que eu posicionei para eles foi uma pergunta simples. Qual foi a última vez que você fez uma análise de desempenho da sua equipe e sistematizou a gestão disso? Porque fazer uma análise de desempenho e depois não voltar nela é a mesma coisa de não fazer. Fazer uma análise de desempenho e deixar solto na mão dos gestores operacionais é contar com a sorte que esses gestores vão acompanhar. Fazer uma análise de desempenho, deixar na mão do RH para acompanhar com os gestores sem ter indicadores, sem ter processo, você também está contando apenas com o comprometimento do RH e dos seus gestores. Agora, se você faz isso de forma sistêmica dentro de uma ferramenta, essa ferramenta te possibilita gerenciar de forma numérica quem avançou, quem não avançou, quantos foram dadas tratativas, quantos não foram, qual a pontuação no futuro, a possibilidade de fazer uma nova análise de desempenho e melhorar essa sistemática, aí sim você está pensando no RH estratégico, você está pensando em qualificação de pessoas. Quando a gente fala de RH, a gente fala de 3 princípios básicos. Você seleciona pessoas, então você busca, seleciona essas pessoas, você treina essas pessoas e você motiva. E você vai continuar treinando e motivando pro resto da vida, porque isso é o básico. Você vai selecionar novamente? Vai, essas mesmas pessoas para novos cargos. Então, é o ciclo do processo. Então, vamos começar a pensar aqui na estrutura do RH estratégico. Primeiro ponto, a gente precisa entender a estrutura que eu vejo o RH. A estrutura que eu vejo ele é muito mais complexo que isso, mas a gente sempre vai falar de seleção de pessoas. Isso é o básico que o RH tem que fazer. Eu vou falar de treinamento de pessoas e eu vou falar de motivação. Se eu tenho pessoas bem selecionadas, se eu tenho um processo de treinamento e de onboard bem estruturado e eu consigo motivar essas pessoas, eu tenho capacidade de mover o mundo. Eu tenho capacidade de fazer qualquer coisa. As pessoas não têm limites. Quem cria limites são elas mesmas e que as gerenciam. Então a gente tem total capacidade, com uma estrutura boa dessa, criar um time que pode mudar a sua empresa de patamar. Se você consegue entender este cenário, que selecionar pessoas, treinar pessoas e motivar pessoas é o básico que você precisa na sua empresa, de forma constante, repetitiva e controlada, você vai ter um time cada vez mais qualificado. Você não pode contratar um time, deixar ele solto na sua operação e esperar que ele traga o melhor para você. O maior desafio de todos os gestores é gerenciar, motivar e criar um time autogerenciável, um time de líderes que criam líderes. E hoje, mesmo eu estava numa empresa de 218 pessoas, que a gente tinha o mesmo gargalo. Nós vamos falar muito lá de gestão, treinamento e qualificação de pessoas. Essa é a estrutura básica. Agora, como que eu faço isso na prática, Carlos? Vamos falar do ciclo de vida? O ciclo de vida dos funcionários nas empresas, ele é amplo, tem várias etapas e a gente vai tratar delas de forma separadas. Para uma pessoa entrar numa empresa, eu tenho todo o ciclo de contratação. O ciclo de contratação começa lá desde a abertura da vaga, então você vai gerenciar a vaga / oportunidade. Depois você vai ter o processo de contratação, que vai envolver todas as entrevistas e todo o processo. Então aqui você tem, pode ser contratação, né? Vamos chamar aqui até recrutamento. Então você tem a fase de abrir a vaga, gerenciar a vaga e tem a contratação. Você depois vai ter uma fase de onboarding. O que é o onboarding? É o embarcando na operação. É enquanto a pessoa está entrando na operação, que é praticamente a rampagem, a integração da pessoa. No onboard, você vai ter algumas etapas. Você tem aquelas etapas iniciais, pré-operação, que você tem nessas etapas de pré-operação. Você tem a parte, por exemplo, estruturação. Você tem ali o day one, que é o primeiro dia da pessoa. Você tem a possibilidade de fazer também um ramp-up. Porém, essa questão de ramp-up, ela é um pouco complexa, por quê? Você tem várias possibilidades, vários cenários onde você pode gerenciar e estruturar essa questão do ramp-up. Tem alguns detalhes, porque o ramp-up e o onboard é a mesma coisa. Depende da forma que você acompanha, da forma que você visualiza isso. É melhor a gente deixar o ramp-up de uma forma um pouco mais em stand-by para a gente poder falar dele, mas a gente vai deixar ele aqui só para conseguir gerenciar essa informação. Tá? Então você tem a parte pré-operacional, que é a estruturação do que a pessoa vai receber. Então, por exemplo,
Alguém vai entrar aqui na Pró-Estado, ele precisa de um e-mail, que automaticamente vai dar para ele um acesso ao Microsoft 365. Ele precisa de senhas, ele precisa de ter a biometria dele habilitada, tanto a biometria quanto o reconhecimento facial. Ele vai precisar ter equipamentos. Depois, no Day One, o que ele vai ser apresentado? Estrutura, regras, aí qual que é o job description da oportunidade dele. Então, tudo isso aqui vai ser feito dentro do Day One. E o ramp-up, aqueles primeiros 15 a 30 dias de acompanhamento inicial. Que ele pode ser, por exemplo, ele pode ficar 15 a 30 dias acompanhando um consultor, algo do tipo. Avancei da parte pré-operacional, aí eu tenho a parte de experiência. Com 30 dias, eu vou fazer uma entrevista. Com 60, aí depende do cenário, né? Vamos colocar aqui, a gente faz diferente, mas tudo bem. Com 60 dias ou com 45, vou até colocar com 45, porque vence uma parte do contrato dele de trabalho. E depois você tem uma com 90 dias. São entrevistas. Essa entrevista tem que ter perguntas pontuais e estruturadas para que você possa usar isso no futuro em um BI. Então, tudo aqui a gente vai trabalhar com perguntas estruturadas. Mas, claro, hoje a gente já tem IA. Eu posso jogar isso tudo para uma IA depois. Depois da parte de experiência, aí eu tenho a parte de análise de desempenho. Análise própria. Então, o próprio colaborador faz essa análise. Eu tenho a análise do líder direto. Teria que ter análise do colega para poder fazer 360 graus? Sim. Mas aqui a gente trabalha com 180 porque a gente acha que é o suficiente por enquanto. Então, chegamos até aqui, já temos uma estrutura até análise de desempenho. Essa análise de desempenho vai ter que ser gerenciada e ela vai gerar o quê? Ela vai gerar um PDI. Esse PDI, ele vai ter que ser acompanhado pelo RH, pelo gestor e pelo próprio colaborador, que precisa ter uma visão daquilo que ele tem avançado, que ele não tem avançado. Depois disso, tem as ocorrências que a gente pode gerenciar, porque eu preciso saber se uma pessoa tem muita assiduidade, se ela tem muito impacto, por exemplo, de atrasos, de sair mais cedo. Tudo isso são questões que a gente vai gerenciando, porque a gente vai transformar isso num BI. Eu preciso analisar e traçar comportamentos. Eu quero começar a ter a capacidade, nesse cenário aqui, o que eu estou desenhando é ter a capacidade de prever a saída das pessoas. E você vai ter uma massa de dados muito clara para você conseguir jogar isso num chat GPT da vida, que é integrado ao Office, e falar para ele, encontre padrões, encontre variáveis, encontre um caminho para identificar ou pelo menos estruturar em grupos as pessoas de acordo com o tempo de casa, o acompanhamento, a análise de desempenho. Então, tem que fazer um prompt muito mais robusto, tá? Mas tem total capacidade de fazer isso. Ocorrências, a gente tem aqui, por exemplo, atrasos que a gente pode gerenciar. Eu falo com as pessoas, não é um problema atrasar. Atrasar, todo mundo atrasa uma vez na vida, outra na morte. Mas gerencia seus atrasos. Atestado é só realmente para a pessoa mandar e a gente conseguir ter isso mais estruturado e chegar no RH, de fato. E aí depois a gente tem a questão, por exemplo, de falta, que a gente pode ter isso gerenciado, tá? Então, isso aqui é o que eu faço para gerenciar o ciclo de vida de um funcionário numa empresa. Como que isso funcionaria? Vamos desenhar aqui. Qualquer gestor envia uma solicitação de uma vaga. Essa solicitação de vaga tem que ser gerenciada em algum local. O gestor do RH vai atuar nessa vaga, que ele vai identificar as oportunidades dessa vaga, ver se tem pessoas internas ou externas que vão se qualificar. E aí o que ele vai fazer? Ele vai divulgar uma vaga. Quando ele divulga a vaga, ele tem que gerenciar todas as pessoas que se candidataram para ele poder acompanhar. Isso também fica aqui. A partir do momento que ele selecionou e alguém foi contratado, eu começo um novo ciclo dessa pessoa. Então agora eu tenho um novo colaborador. Esse novo colaborador, ele começa depois desse controle aqui que eu não sei necessariamente qual é ainda, porque a gente está simulando um cenário quase de um diagnóstico. Esse novo colaborador, ele vai ter algumas etapas aqui no ciclo dele. Ele tem que se cadastrar como funcionário, né, preencher todos os dados para a gente conseguir ter as informações dele. Depois, ele tem que fazer, ele pode, né, fazer alguma... Divulguei e tal, gerenciei essa vaga, contratei, o colaborador vai ter que ser cadastrado. Depois dele cadastrado, ele vai ter que passar pelo onboard, que a gente também não tem uma informação de como gerenciar esses dados ainda, pelo que a gente está vendo aqui. Tem um onboard. Depois do onboard, eu vou fazer a análise de desempenho. E depois da análise de desempenho, deixa eu colocar isso aqui numa ordem certa, melhor. Deixa eu colocar isso aqui. Depois que eu tenho uma análise de desempenho, o que eu tenho que fazer? Um PDI é um programa de treinamento, um programa de desenvolvimento individual. Então é isso aqui que eu preciso controlar. E depois, além do treinamento individual, eu tenho que fazer o quê?
começar a gerenciar o histórico profissional. O que a gente fez aqui? A gente mapeou o processo e o ciclo de vida de forma muito simplificada, gente. O que acontece? Em consultoria, quando a gente vai vendo com o tempo, as pessoas pegam um processo simples e quer deixar ele extremamente bem detalhado, gerenciado no detalhe para dar o primeiro passo. Não funciona assim. A gente precisa fazer o básico bem feito, colocar para rodar e ir melhorando com o tempo. Quando você quer que tudo fique perfeito, para você poder dar o primeiro passo, você com certeza vai ter um gargalo e não vai conseguir avançar. Porque você não vai conseguir chegar no número na estrutura perfeita, no processo perfeito. Você, cada vez que você olhar para aquele processo, você vai encontrar um erro nele e você vai ver a possibilidade ali de uma melhoria e você vai ficando nesse ciclo vicioso de melhoro, avalio depois, vejo que pode melhorar mais, melhoro, avalio, vejo que tem que melhorar mais. Então, isso é uma das partes mais complicadas de fazer todo o processo de análise de desempenho, análise qualquer processo dentro de uma empresa. Se você tiver um gestor que ele quer o processo perfeito e cada vez ele bate no processo porque não está exatamente do jeito que ele esperava, a gente tem um problema. Então, assim, a gente já sabe aqui todo o ciclo disso. Como que eu vou resolver isso aqui? Então, aqui, quando eu faço uma solicitação, eu vou fazer pelo Forms. Eu vou explicar por quê. Mas imagina, cada vez que você vai fazer uma requisição de uma vaga, você manda um e-mail para o RH. O RH recebe esse e-mail e fica na caixa de e-mail dele. Se ele não for organizado com e-mail, por exemplo, eu leio e-mail uma vez por dia, os mais importantes, e depois eu limpo minha caixa uma vez por semana. Então, e-mail para mim que não é extremamente relevante, ele só vai ser tratado daqui a uma semana. E o ChatGPT ainda me ajuda a ler quais são os e-mails relevantes, então eu foco primeiro nos que ele me fala que são relevantes. Depois eu vou para os demais. Ali, quando eu faço um Forms, eu tenho um processo estruturado, que eu vou fazer o quê? Quando essa solicitação chega, eu vou salvar ela onde? Num Lists. Por que você vai salvar no Lists, Carlos? Porque é uma ferramenta de banco de dados com estrutura de processo extremamente eficiente. Vou divulgar ela? Vou divulgar essa vaga. E esses candidatos que aparecerem, eu vou gerenciar onde? Em outro Lists, de forma bem estruturada, porque eu consigo visualizar melhor essas informações. Depois desse Lists, o novo colaborador entrou. Ele vai se cadastrar por onde? Por um novo formulário, que eu vou criar um formulário padronizado para isso. E o onboard dele vai ser onde? No Lists. E a análise de desempenho dele, Carlos, ele vai responder um Forms. E o PDI dele, Carlos, vai ficar dentro de um Lists com uma estrutura gerenciada. E tudo isso aqui, vou colocar um formato aqui, tudo isso aqui vai ser controlado e gerenciado aonde? Isso aqui não vai ser controlado simplesmente numa lista ou numa ferramenta do tipo. Toda a estrutura disso aqui vai estar dentro de onde? Do SharePoint. Então eu tenho o SharePoint com todas essas informações aqui, muito bem gerenciadas e muito bem controladas. Esse SharePoint vai estar integrado ao Teams, vai ter outras possibilidades. E eu vou pegar todas essas informações aqui de cada colaborador, eu vou jogar tudo isso aqui para o Power BI. Acho que o SharePoint também tem. E eu vou fazer análise de todos esses dados por onde? Através de um BI. Aqui eu tenho praticamente toda a vida de um colaborador dentro da empresa. E aqui eu posso ainda ir um pouco além. Se esse cara fizer um desligamento na empresa, então eu posso jogar o histórico profissional mais para frente, porque se ele desligar da empresa, eu tenho outro cenário. Posso vir aqui e falar o seguinte, ainda tem a entrevista desligamento. Essa eu não vou mostrar, porque realmente é uma questão muito confidencial nossa aqui. E essa entrevista vai estar onde? Num Forms. Todos esses forms vão ficar simplesmente no Forms? Não, vai ser gerenciado dentro de um Lists. Então aqui, olha você vê, eu tenho todo o desenho de forma bem simples, gente. Vou solicitar uma requisição de uma nova vaga. Então eu tenho que fazer um processo de solicitação. Nesse processo de solicitação, o que eu vou fazer aqui dentro para diferenciar, para ficar mais eficiente? O básico bem feito. Você vai lá e fazer um processo através de um chá. Conhecimento, habilidades e atitudes. Vou gerenciar isso no Lists. Vou divulgar as minhas vagas. Aí é ferramentas terceiras, ou a gente vai ver como que pode funcionar. E essa parte aqui de ter as vagas divulgadas e os candidatos que entraram, vou gerenciar onde? Através de um Lists também. O colaborador entra, ele foi contratado, ele se cadastra num Forms. E para onde vai essa informação? Para um Lists dentro do SharePoint. Onboard, onde a gente gerencia cada etapa, também dentro de um Lists. A análise de desempenho vai ser respondida através de um Forms e a informação vai para onde? Para um Lists para a gente poder controlar. O PDI. O PDI ele é gerenciado internamente pela equipe. Então, quando o PDI começar a ser gerenciado, cada colaborador vai ter a sua gestão de um PDI que é gerenciado pelo seu líder, que vai apresentar para ele, vai acompanhar, mas quem toca ali é o líder. Depois a entrevista de desligamento, quando essa pessoa resolver sair. E depois a gente volta aqui para o histórico profissional, que essa base é onde a gente vai conectar um BI no futuro. Mas a gente tem que ter muita bagagem até lá. Enquanto isso, agora a gente vai entrar na parte mais tecnológica. Como que a gente vai controlar tudo isso aqui dentro do lixo? Vou mostrar na prática o que a gente faz na prova do resultado.